Bom, então vamos lá finalizar a nossa apresentação do Estatuto do Idoso. Na semana passada, nós paramos aqui no artigo 54, né, onde a gente falou um pouco sobre as medidas de proteção do idoso. E agora a gente vai começar a falar a partir do artigo 45, que ainda dá continuidade a esse mesmo título, medidas de proteção do idoso. Então, digamos, alguém fez alguma denúncia de maus tratos ou negligência com algum idoso, né? E aí foi acatado pelo Ministério Público. E digamos que na decisão do Ministério Público ou Poder Judiciário, eles vão determinar alguma ação, tá? Então, uma das ações que eles podem, por exemplo, determinar, se isso realmente for acatado por eles, é, por exemplo, a requisição para o tratamento da saúde desse idoso, que poderá ser em regime ambulatorial, hospitalar ou domiciliar, tá? Que poderá ocorrer em abrigo, né, em abrigo de entidade ou em abrigo temporário. Da política de atendimento a esse idoso. A política de atendimento ao idoso far-se-á no meio do conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais da União, dos estados federal e dos municípios. O que quer dizer isso, né? A União, no caso o nosso governo federal, ele tem então a gestão da política de atendimento, ele no caso faz a legislação, mas quem precisa, né, fazer acontecer toda a política de atendimento é o quê? É os estados, né, e os municípios que irá então executar essas ações. Vamos ainda dando continuidade às entidades do atendimento, no artigo 49 fala o seguinte: as entidades que desenvolvam programas de institucionalização de longa permanência adotarão os seguintes princípios. Então, por exemplo, uma instituição, um abrigo, né, que acolhe, né, como a Jéssica até deu o exemplo da semana passada do abrigo Santo Antônio, né, é um local de longa permanência que faz, então, alguns idosos residem nessas instituições. Então, essas instituições, elas são fiscalizadas e elas precisam seguir o que diz o Estatuto do Idoso com relação ao que elas precisam possuir lá dentro para atender a esses idosos, tá? E daí vai todos aqueles princípios que nós comentamos na semana passada, de atender saúde, educação, lazer, né? Então, ela precisa atender em todas as esferas que possibilite aí esse bem-estar e essa qualidade de vida desse idoso, proporcionando isso através das suas ações. Então, do primeiro ponto que diz no artigo 49 é o seguinte: preservação dos vínculos familiares. Ou seja, esse idoso que estiver lá nessa instituição, ele precisará continuar tendo laços com a sua família. Então, ele deverá receber visita dessa família, né? Ele não pode, na verdade, ser jogado lá e esquecido. Essa família precisa continuar tendo um vínculo com ele, né? Ele não vai morar com a família, digamos, ele decidiu morar lá nessa instituição, mas essa família precisa continuar cuidando dele, dando essa assistência familiar. 2. Atendimento personalizado e em pequenos grupos. Ou seja, o atendimento a esse idoso, ele não pode ser um atendimento com muita gente, né? Ele precisa ser um atendimento mais particularizado, mais individualizado, podendo ocorrer em grupo, desde que sejam grupos pequenos. Para quê? Para que o profissional consiga realmente dar mais atenção a este idoso, possa realmente compreender, ouvir a sua necessidade e possa ajudá-lo. Quando a gente faz atendimento em grandes grupos, né, como é feito para muitos tipos de população, em geral população adulta, né, a gente sabe que fica comprometida essa qualidade desse atendimento. Então, para o idoso é vetado esse atendimento em grandes grupos. Pode até ser feito em grupo,
mas desde que sejam grupos pequenos. 3. A manutenção do idoso na mesma instituição, salvo em caso de força maior. Então, a preferência é que esse idoso não fique trocando de instituição, que ele fique ali localizado numa mesma instituição. Caso se houver alguma necessidade, como ele especifica aqui, de força maior, né? Ou seja, algo imprescindível essa troca, tudo bem. Mas a preferência é que ele não fique mudando, justamente para que ele não tenha aquela concepção de que ele não tem um lugar, né? Então, a estabilidade, ele saber onde é o lugar dele, acaba dando um conforto, uma organização melhor ao idoso e a qualquer pessoa. 4. Participação do idoso nas atividades comunitárias de caráter interno e externo, ou seja, essa instituição deverá promover atividades internas que viabilizem essa ação comunitária, ou seja, ele consiga interagir com outros idosos, com outras pessoas, tanto internamente quanto externamente. Ou seja, essa instituição vai, por exemplo, ter que promover passeios, eventos comemorativos, por exemplo, como datas festivas, conseguem atingir isso, né? Ou seja, que esse idoso, ele ainda, mesmo estando ali num outro local que não é mais o lar dele, ele se sinta pertencente a uma sociedade, pertencente a uma comunidade. Então, deverá possuir programas que atendam, né, a este requisito. 5. Observância dos direitos e garantias dos idosos, ou seja, mesma coisa que a gente já vem falando, né? É algo que é sempre muito reforçado, né? Está sempre muito atento ao estatuto, está sempre muito atento se a instituição está cumprindo o que diz o estatuto com relação aos idosos. Preservação da identidade do idoso e oferecimento de ambiente de respeito e dignidade. Tá? Então, aqui envolve as questões éticas de não estar expondo, de não estar divulgando, de não estar permitindo gravações, né? Mostrando o rosto desse idoso. A sua identidade precisa ser mantida ali, um sigilo, precisa ser mantido o cuidado. E aquele ambiente precisa ser um ambiente cuidado, limpo, organizado, onde aquele idoso se sinta respeitado, né? Ele não se sinta ali num local sujo, num local desorganizado, que falte ali com o mínimo de condições dignas que uma pessoa precisa ter para viver. Tá? Então, essas instituições elas são fiscalizadas, elas são monitoradas, a vigilância sanitária faz visitas, verifica se está em condições realmente de saúde, né, de dignidade, que esteja ali proporcionando naquele ambiente, né, seja um ambiente saudável, tá? E não um ambiente que possa proporcionar adoecimento, ou contaminação, ou algo nesse sentido. Artigo 50. Constitui obrigações das entidades de atendimento. 1. Celebrar contrato escrito de prestação de serviço com o idoso, especificando o tipo de atendimento, as obrigações da entidade e prestações decorrentes do contrato, com os respectivos preços, se for o caso. Tá? Então, o que quer dizer isso? Esse idoso, quando ele adentra dentro de uma instituição, será feito com ele um contrato escrito. Neste contrato escrito estará sendo celebrado o que essa instituição irá fornecer, o que ela irá promover a esse idoso. É igual quando a gente, por exemplo, quando vocês vieram estudar na instituição, eles assinaram um contrato. Quando a gente vai alugar uma casa, nós assinamos um contrato. É a mesma coisa. Quando o idoso ele vai então residir uma instituição, precisa estar tudo escrito e acordado neste contrato, inclusive preço, se for um local que seja particular. Ok? 2. Observar os direitos e as garantias que são titulares dos idosos. 3. Fornecer vestuário adequado, se for pública, e alimentação suficiente. Então, se for uma instituição de longa permanência pública, né, e ela precisa fornecer
as roupas, né, ou seja, aquilo que o idoso irá vestir, mas que seja, né, um vestuário adequado, limpo, né, algo que realmente a pessoa se sinta confortável vestindo ali aquela roupa, se ela não estiver num local que seja particular. Assim como a sua alimentação, né, a instituição precisa garantir uma alimentação adequada a esses idosos que estão ali. Diligenciar no sentido da preservação dos vínculos familiares, a gente já conversou sobre isso, né? Essa família precisa continuar indo ali naquela instituição, fazendo a visita, e a instituição precisa incentivar isso, né? Que essa família esteja ali indo fazer as visitas ao seu idoso que esteja residindo ali. Promover atividades educacionais, esportivas, culturais e de lazer, que envolve aquilo que a gente falou, de estar promovendo eventos que atinjam esse objetivo, tá? Esportivo, cultural, lazer, e aí envolve passeios, né, eventos comemorativos, feirinhas de artesanato, por aí vai. Vale da criatividade do profissional que esteja à frente ali do projeto. Em geral, são equipes múltiplos profissionais, assistente social, psicólogo, em geral estão à frente nessas instituições promovendo e organizando esses projetos. Propiciar assistência religiosa àqueles que desejarem, de acordo com suas crenças. Então, ele também tem o direito, né, de permanecer com sua crença, né? Digamos, ele tem uma religião, a instituição precisa promover ali o espaço para que ele, então, possa, né, preservar a sua religiosidade. Okay? Proceder ao estudo social e pessoal de cada caso, então, dependendo da necessidade, né, tem o profissional ali responsável pelo estudo, né, daquele idoso, né, então, digamos, aquele assistente social que vai ali acompanhar, verificar como é que está a situação daquele idoso, como é que está sendo o acompanhamento, ok? Bom dia, meninas! Até que enfim começaram a chegar, eu já estava aqui sozinha, chateada, esse povo me abandonou hoje. Comunicar à autoridade competente de saúde toda a ocorrência de idoso portador de doenças infecto-contagiosas. Então, o idoso está ali naquela instituição, né? Ou ele já chegou com a doença infecto-contagiosa, né? Ou, digamos, ele adquiriu uma doença infecto-contagiosa ali. A instituição, ela precisa fazer essa comunicação, tá? Sobre esse estado de saúde à autoridade competente, tá? Então, percebam que é tudo muito legislado, é tudo muito amarrado para que os órgãos consigam estar verificando o que está acontecendo. Né? É igual alguém chegar baleado num hospital. O hospital, ele é obrigado imediatamente a comunicar à polícia. Né? Ele não pode receber ninguém baleado sem fazer a comunicação do ocorrido daquela pessoa que deu entrada ali no hospital. Mesma coisa, a pessoa que está nessas instituições, o idoso, né? Ele está com uma doença infecto-contagiosa, precisa ser comunicado também, tá? Para que também possam ser tomadas as medidas, né, preventivas e não venha também prejudicar os outros idosos que estejam ali, né? Então, ele vai ter que ter um cuidado especializado, provavelmente num apartamento separado, né? Preservando a saúde dele e dos outros que estejam ali. Providencial solicitar que o Ministério Público requisite os documentos necessários ao exercício de cidadania, aqueles que não tiverem na forma da lei. Então, o idoso, por exemplo, não tem ali os documentos dele, identidade, CPF, ou algum outro documento que ele precise, né? Os nossos documentos que nos constituem aí enquanto cidadão. Então, a instituição vai fazer a manifestação no Ministério Público, que irá, então, providenciar essa documentação. Fornecer comprovante de depósito dos bens móveis que recebe dos idosos. Né? Então, o idoso chegou lá nessa instituição portando algum
objeto, digamos, um celular, um objeto de valor, né? Isso precisa estar também sendo identificado, qual o valor, qual é o objeto, para que isso não venha a sumir, né? Esteja ali tudo muito bem amparado aquilo que ele chegou ali dentro. Manter arquivos de anotações onde constem data e circunstância do atendimento, nome do idoso, responsável, parente, endereço, cidade, relação dos pertences, bem como o valor das contribuições e por aí vai. Ou seja, ter uma ficha cadastral desse idoso com todas as informações necessárias com relação a ele, tá? Para quê? É necessário entrar em contato com a família, né? A instituição tem acesso. Qualquer profissional precisa saber uma informação a respeito daquele idoso, então ele consegue ter essa informação através dessa ficha onde contém ali todas as informações. Comunicar ao Ministério Público para as providências cabíveis a situação de abandono moral ou material por parte dos familiares. Os familiares deixaram ele lá, nunca mais apareceram, não estão indo visitar, não estão indo dar o auxílio com relação aos recursos materiais necessários. Essa instituição também precisa fazer a comunicação ao Ministério Público. A família precisa ir, se ela não for, a instituição precisa fazer a denúncia para que o Ministério Público fique ali ciente do que está acontecendo. Manter no quadro de pessoal profissionais com formação específica, tá? Ou seja, ter ali profissionais capacitados para atender aquela clientela, médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais e por aí vai, né? Equipes multiprofissionais realmente consigam atender as necessidades de saúde daqueles idosos que estejam ali. Da fiscalização, tá, 51. As instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos, prestadoras de serviço ao idoso, terão direito à assistência judiciária gratuita, tá? Então, as instituições, essas instituições, elas têm, elas podem acionar a defensoria pública, podem utilizar, se elas precisarem de assistência judiciária, né, de um advogado, por exemplo, elas têm a gratuidade. Capítulo 3. Agora a gente vai mudar, né? A gente já finalizou aqui as medidas de proteção. Com relação às medidas de proteção, alguém tem alguma dúvida? Alguma dúvida? Ficou claro sobre as medidas de proteção? Bom dia. Bom dia, Marcelo. É E aí, que tudo bem, ficaram. Eu acho que a gente está no link de quinta-feira, né, professora, aqui? Oi? Tá sim, tá no link de quinta-feira. Ah, tá. É porque eu tava na outra sala de terça-feira. Eu também tava esperando ela. É no link de quinta que ela tá. Não entendi. A senhora está no link da quinta-feira. Eles estavam no link da terça. Eu estou no link da quinta? Isso. Ai, meu Deus. Por isso que eu estava achando estranho. Comecei a aula com um aluno e eu não sabia o que era. Gente, eu não sei o que foi, porque para mim eu não escolho o dia. Não sei o que foi. Professora, porque assim, o seu link, né, tem 2 links. Só que o link dessa sua aula, ele tá no link de outra aula. Entendeu? Desde o começo já tá assim, foi aquilo que a gente falou na aula passada. Por exemplo, essa aula é da terça-feira. Aí da terça-feira, mas só que tá quinta-feira, ainda tá lá tá na psicologia e populações indígenas, entendeu? Tipo assim, tá tudo ao contrário, assim. Aqui para mim não aparece o dia, né? Eu conecto, ponho o e-mail e a senha e ele entra. Eu só clico lá em psicologia jurídica. Mas eu achei muito estranho, né? Eu tinha dado 9h30, só tava a Melissa conectada. E eu até tava falando com a que estava aqui na sala, nossa, cadê esse pessoal que não aparece? Então, mas que bom que vocês já encontraram aí o link e eu não sei, mas está gravado, eu não sei realmente como resolver o problema. Professora? Professora?
Oi, pode Eu falar. queria fazer uma pergunta para a senhora. Como é que a senhora quer que a gente faça? O seu trabalho é uma resenha só? Como é essa resenha, professora? Eu queria tirar essa dúvida. Vocês podem fazer uma resenha crítica, tá, em cima do que vocês vão apresentar. O capítulo que vocês ficaram responsáveis, vocês façam uma resenha crítica. Ah, é uma resenha crítica, né? Isso. Ok, então, era essa a minha dúvida. Tá bom, beleza. Então, o que eu combinei aqui? Que eu iria finalizar o estatuto e quando eu finalizar, nós temos uma equipe que vai apresentar, que é a equipe da Giovana. Tá bom? Então, daqui a pouquinho, quando elas já estiverem conectadas, a gente faz a apresentação da equipe, tá bem? E aí a gente está finalizando aqui o estatuto. Então, eu acabei de finalizar o capítulo das medidas de proteção e agora a gente vai falar sobre o capítulo da fiscalização das entidades de atendimento. Então, no artigo 52, fala o seguinte. Eita, estão me ouvindo ainda? Que aqui caiu. Estou ouvindo. Tá, aqui caiu a energia, mas está funcionando a internet, então tudo beleza. As entidades governamentais e não governamentais de atendimento ao idoso serão fiscalizadas pelos Conselhos do Idoso, Ministério Público, Vigilância Sanitária e outros previstos em lei. Então, o que quer dizer isso? Sumiu meu slide. O que quer dizer isso? Que essas instituições, elas são fiscalizadas por esses órgãos, né? Então, cada uma vai fiscalizar uma área, tá? Então, por exemplo, vigilância sanitária. O que ela fiscaliza? Vigilância sanitária fiscaliza as condições sanitárias do ambiente. Então, verifica, por exemplo, locais de alimentação, locais de higiene, locais que promovam ali sanitariamente o bem-estar daquele ambiente ao idoso, tá? Ministério Público e as outras instituições. Então, cada uma vai fazendo a fiscalização naquele que lhe compete, tá? E para isso, também a sociedade precisa participar fazendo as denúncias, senão o Ministério Público, Conselho do Idoso, né, ou Vigilância não consegue atender, né? Embora, por exemplo, Vigilância Sanitária, a instituição, ela precisa ter tipo um alvará, uma licença, na verdade, que funciona anualmente, e anualmente, então, a Vigilância Sanitária vai fazer a fiscalização daquele local. Tá? Então, entendo também que não é só um abrigo, não é só uma instituição de longa permanência. Escolas, empresas, qualquer instituição, elas passam pela fiscalização da vigilância sanitária para que a vigilância está ali verificando se aquelas condições ambientais e sanitárias estão adequadas à manutenção da saúde das pessoas que ali convivem, que ali habitam ou que por ali passam, né, elas ficam fiscalizando. Vocês continuam me ouvindo ou caiu? Sim. Tá, perfeito. Mas parece que parou a gravação, não parece? Continua? Não, tá gravando, tá gravando. Tá bom. Aqui apagou a energia, saiu o slide. Vamos lá. Artigo 55. As entidades de atendimento que descumprem as determinações dessa lei ficarão sujeitas ao prejuízo de responsabilidade civil e criminal de seus dirigentes ou prepostos às seguintes penalidades, observando o devido processo. Então, essas instituições, elas são fiscalizadas perante uma fiscalização. Elas passam primeiro por como se fosse um aviso, né? Toda instituição, quando ela recebe uma visita, se ela não estiver dentro daquilo que precisa estar, ela vai receber certificado, vai ser dado um tempo para ela se ajustar, depois a instituição volta lá novamente, verifica se ajustou, se não ajustou, ela é multada. Tá? E aí, se ela for multada, tem as penalidades. Então, primeiramente, ela recebe uma advertência, que seria esse comunicado, que seria esse aviso, que é o tempo que ela vai receber para ajustar. Se
depois não se ajustar, poderá ter afastamento provisório dos seus dirigentes, afastamento definitivo do seu dirigente ou fechamento da unidade, para as entidades governamentais. Gente, está falhando para mim, professora. Está falhando para vocês? Falhando? Tá. Marcelo, está falhando aí para você? Para mim não tá falhando. Não entendi, tá? Eu não sei porquê, mas foi só ela falar que melhorou para mim. Não tá falhando para mim tá normal. Para mim tá normal também. Tá, então pode ser aí na tua internet. As entidades não governamentais, elas já passam por outro processo. Advertência, multa, suspensão parcial ou total do repasse de verbas públicas, interdição de unidade ou suspensão do programa e a proibição de atendimento. Então, dependendo do que ocorreu, da gravidade, né, essas instituições elas poderão receber alguma dessas sanções aí. Agora a gente vai falar das infrações administrativas. Deixar o profissional de saúde ou responsável por estabelecimento de saúde ou instituição de longa permanência de comunicar à autoridade competente os casos de crime contra o idoso, de que tiver conhecimento, tem uma pena de multa de 500 a 3 mil reais aplicada em dobro no caso de reincidência, tá? Então, seja uma instituição de saúde, envolve qualquer tipo de instituição de saúde, tá? Desde um consultório a um hospital ou uma instituição de longa permanência, se o profissional ali ficar sabendo de um crime, de qualquer que seja a esfera com relação ao idoso, e ele não comunicar, poderá receber uma multa. Okay? Da apuração administrativa de infração às normas de proteção ao idoso. Artigo 60 nos fala: o procedimento para imposição de penalidade administrativa por infração às normas de proteção ao idoso terá início com requisição ao Ministério Público ou auto de infração, elaborado por servidor efetivo e assinado, se possível, por duas testemunhas. Então, esse é o procedimento, né? O servidor deverá fazer essa requisição ao Ministério Público sobre esse auto de infração. Da apuração judicial de irregularidades de instituição de atendimento. Artigo 65 diz o seguinte: o procedimento de apuração de irregularidade em entidade governamental e não governamental de atendimento ao idoso terá início mediante a petição fundamentada da pessoa interessada ou iniciativa do Ministério Público. Ou seja, o início, o pontapé, após a denúncia. O que é a denúncia? Né? Será feito um pedido, né? Dentro da Justiça. Esse pedido tem o nome de petição. Será feita uma petição ao Ministério Público, que ele, então, irá prosseguir ou não a partir daquela denúncia, a partir daquela petição, tá? Para apurar, né, essa denúncia que foi feita, poderá fiscalizar e verificar se realmente aquela instituição que teve a denúncia, ela está está dentro das irregularidades, não está ali cumprindo o que determina o estatuto, e aí ela poderá receber advertência, multa, suspensão ou até o fechamento. Havendo motivo grave, poderá a autoridade judiciária, ouvido o Ministério Público, decretar liminarmente o afastamento provisório do dirigente da entidade ou outras medidas que julgar adequadas para evitar lesão aos direitos dos idosos, mediante decisão fundamentada. Então, a primeira providência, em geral, quando é constatado esse tipo de irregularidade, é o afastamento do dirigente. Por quê? Porque o dirigente é a pessoa responsável pela instituição. Então, se ele não está tomando conta de forma adequada, ou ele mesmo, né, está fazendo ou deixando acontecer a infração, ele precisa ser afastado para que as providências ali sejam resolvidas. Artigo 81. É assegurada prioridade na tramitação dos processos e procedimentos na execução dos atos e diligências judiciais
em que figure como parte ou interveniente pessoa com igual idade a 60 anos. Ou seja, em qualquer instância que um idoso ele der entrada em qualquer coisa com relação à justiça, o processo dele vai seguir como prioridade, assim como os processos de infância e juventude, né? Então, eles não demoram tanto tempo na justiça como os processos das pessoas em geral adultas, tá? Ele tem uma tramitação mais rápida, mais célere, que a gente fala, justamente porque ele tem essa preferência, né, de direitos, então os seus processos eles correm mais rápido. E dependendo, há também os processos, principalmente das crianças, que correm em segredo de justiça para preservar a imagem, tá? Artigo 85. Dos processos e procedimentos em que não for parte, atuará obrigatoriamente o Ministério Público na defesa dos direitos e interesses de que cuida esta lei, hipótese em que terá vista dos autos depois das partes, podendo juntar documentos, requerer diligências e produção de outras provas usando os recursos cabíveis. A falta de intervenção do Ministério Público acarreta a nulidade do feito, que será declarada de ofício pelo juiz e a requerimento de qualquer interessado. Então, se o Ministério não acatar aquele pedido, aquilo ali torna sem efeito, né? Se o Ministério Público não se pronunciar sobre aquela denúncia ali. Artigo 89. Qualquer pessoa poderá e o servidor deverá provocar a iniciativa do Ministério Público, prestando-lhe informações sobre os fatos que lhe constituam objeto de ação civil e indicando-lhes os elementos de convicção. Então, o Ministério Público chegou para fazer uma investigação, né, o servidor ali daquela instituição ou qualquer outra pessoa que o Ministério Público requisite que ela testemunhe ou que ela relate, né, ela deverá prestar os depoimentos, tá? Assim como em qualquer esfera, né, a Ministério Público, né, qualquer instituição judicial que nos requeiram, né, para prestar esclarecimentos, nós precisamos prestar os esclarecimentos à Justiça, se assim a gente for requisitado, ok? Artigo 90. Os agentes públicos em geral, os juízes e os tribunais, no exercício de suas funções, quando tiverem conhecimento dos fatos que possam configurar crime de ação pública contra o idoso ou ensejar a propositura de ação para sua defesa, devem encaminhar as peças pertinentes ao Ministério Público para as providências cabíveis. Artigo 94. Aos crimes previstos nesta lei, cuja pena máxima privativa de liberdade não ultrapasse a 4 anos, aplica-se o procedimento da Lei 9099 de 95 e, subsidiariamente, no que couber, as disposições penais do Código Processual Penal. Ok? Discriminar a pessoa idosa, artigo 96. Impedindo ou dificultando o seu acesso às operações bancárias, meios de transporte, direitos de contratar ou qualquer outro meio de instrumento necessário ao exercício da cidadania por motivo de idade, essa pessoa irá, então, receber uma pena de reclusão que poderá ser de 6 meses a 1 ano e multa. Então, discriminar o idoso por qualquer motivo com relação à idade, em qualquer uma das suas esferas, só pelo fato dele ser simplesmente um idoso, pode nos acarretar aí uma penalidade, tá? Desde a nossa prisão a pagamento de multas. Vocês querem tentar ligar essa luz? Tão estranho. Parece que queimou a luz. Eu acho que não faltou, né? Vê de baixo. Estranho, né? Está no escuro aqui, gente. Artigo... Deixa eu só ver se a equipe da colega já está por aí. Giovana... A equipe de vocês já está completa, Giovana?
Acredito que sim, professora. Tá. Vocês já querem começar? 1 hora é muito tempo ou posso ir mais um pouquinho? Ou 1 hora tá bom para vocês? Acho que dá para ir mais um pouco, professora. Tá, então tá bom. Vou ir mais um pouquinho aqui. Artigo 98. Deixar de prestar assistência ao idoso. Quando possível, fazê-lo sem risco pessoal, em situação iminente de perigo, ou recusar, retardar ou dificultar sua assistência à saúde, sem justa causa, ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública, também, né, se a gente não prestar assistência ao idoso, por qualquer motivo, poderemos ter aí a pena de detenção de 6 meses até 1 ano e multa. Reter o cartão magnético de conta bancária relativa aos benefícios, proventos, pensão do idoso, mesma coisa. Detenção de 6 meses a 2 anos e multa, né? Então, esse aqui do cartão, né, de conta bancária, isso aqui é muito comum, né, da família se apossar dos proventos, né, da aposentadoria desse idoso para a família e não para o sustento desse idoso, né? Então, às vezes, ele é negligenciado com relação à sua alimentação, com relação à sua saúde, porque o seu dinheiro não está sendo utilizado ali para o seu próprio benefício, sim para o sustento da família. Isso aqui é muito comum ocorrer. Artigo 109. Impedir ou embaraçar ato do representante do Ministério Público ou de qualquer outro agente fiscalizador. Então, o Ministério Público ou qualquer outra instituição vai fazer uma fiscalização e eu lá faço alguma coisa para atrapalhar ou dificultar essa investigação, eu também poderei ter 6 meses a 1 ano de reclusão e multa. Serão incluídos nos censos demográficos dados relativos à população idosa no país. Então, no nosso censo, tem obrigatoriamente, né, a obrigatoriedade de entrar os idosos para os nossos dados quantitativos. Tá? E eu trouxe uma frase para a gente refletir. Me sinto como um ser humano ativo. Essa palavra velha, bem, deveria inventar outra, porque ela já vem contaminada de coisas como decadência e finitude. Né? Essa é uma frase da Fernanda Montenegro. Essa palavra velha, que em geral a gente usa muito, né? Aquele velho, aquele não sei o quê, ela vem acompanhada de um preconceito, ela vem acompanhada de um significado muito pesado, né? Que é importante a gente não utilizar, né? Esse tipo de nomenclatura quando a gente se referir ao idoso, né? Ele é uma pessoa com necessidades diferentes das nossas, porque ele já está ali no estágio de vida, que é um estágio onde a pessoa vai perdendo as suas habilidades, tanto físicas quanto cognitivas, e elas precisam ter maior atenção de todos nós, né? É nossa responsabilidade enquanto família, enquanto sociedade, cuidar dos nossos idosos. Bom, então a gente já finalizou aqui o Estatuto do Idoso, agora nós vamos passar para a apresentação da nossa equipe de hoje. Com relação aqui ao Estatuto do Idoso, antes da gente passar para a apresentação, como é que está aí? Deu para compreender? Tem alguma coisa que vocês não entenderam sobre o Estatuto? Tranquilo? Então, muito bem. Giovana, vocês podem assumir aí o controle. Professora? Oi? Eu enviei o slide no chat para que a senhora possa compartilhar, porque o meu computador, eu não posso confiar muito nele aqui, que ele é muito lento para Beleza. Ainda não tinha visto. compartilhar, mas já coloquei aí no chat. Tá. Se a senhora puder iniciar o compartilhamento, Deixa eu por abrir. favor. Pode deixar. Olha, voltou a nossa luz.
Glória, voltou a energia aqui. Vocês querem que eu passe ou vocês assumem aí o controle para ficar passando? Eu posso assumir aqui, é só apertar aqui, né? Assumir controle. Tem um local aí que assumiu o controle e vocês conseguem passar. Tá, ok. Bom, a nossa equipe vai falar sobre o parecer técnico sobre a atuação do psicólogo no âmbito do sistema prisional e a suspensão da resolução. Nossa equipe é composta por Elizabeth Sara, Giovana Lisboa, eu, Emily, a Letícia e a Ciane. A Ciane não pôde estar aqui por questão de saúde, mas eu creio que ela vai entrar em contato com a senhora, professora. Tá, tudo bem. Ok? Ok. Bom, eu vou iniciar aqui fazendo uma introdução. O Conselho Federal de Psicologia, CFP, manifesta-se sobre a suspensão da resolução CFP número 012/2011, que regulamenta a atuação do psicólogo no âmbito do sistema prisional, considerando-se a necessidade de se negar qualquer tipo de interferência sobre a atuação profissional do psicólogo amparada na ética, na ciência e na autarquia que regulamenta e regula o exercício profissional no país. Mais à frente, professora, a cartilha vai dizer que existem alguns preceitos que regulamentam, os preceitos éticos que regulamentam o fazer do psicólogo dentro do âmbito do sistema prisional. Eu vou citar alguns aqui porque são vários, né? O psicólogo baseará o seu trabalho no respeito e na promoção da liberdade, da dignidade, da igualdade, da integridade do ser humano, apoiado nos valores que embasam a Declaração Universal dos Direitos Humanos. O psicólogo trabalhará visando promover a saúde e a qualidade de vida das pessoas e da coletividade e contribuirá para a eliminação de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. O psicólogo atuará com responsabilidade por meio do contínuo aprimoramento profissional, contribuindo para o desenvolvimento da psicologia como campo científico de conhecimento e de prática. O psicólogo contribuirá para promover a universalização do acesso da população às informações, ao conhecimento da ciência psicológica, aos serviços e aos padrões éticos da profissão. O psicólogo zelará para que o exercício profissional seja efetuado com dignidade, rejeitando as situações em que a psicologia esteja sendo habitada. Emily, Oi? Emily, só um minuto. Só para melhorar a qualidade da tua apresentação, eu acho que a professora tá com o áudio dela ligado também, aí tá dando eco. Sim, eu tô escutando também um ruído. Acho que parou agora, né? Tá, só para melhorar a qualidade da apresentação mesmo. Tá bom, ok. Em relação à atuação com a população em privação de liberdade ou em medida de segurança, existem alguns preceitos que o psicólogo deve tomar. Seriam esses: parágrafo único. É vedado ao psicólogo a participação de procedimentos que envolvam práticas de caráter punitivo e disciplinar, notadamente os de apuração de faltas disciplinares. Artigo 4. Em relação à elaboração de documentos escritos para subsidiar a decisão judicial na execução das penas e das medidas de segurança. A produção de documentos escritos com a finalidade de exposta, a finalidade expostas no caput deste artigo, não poderá ser realizada para o psicólogo que atua como profissional de referência, para o acompanhamento da pessoa em cumprimento de pena ou medida de segurança, em quaisquer modalidade. Acho que está meio mal colocado aqui, desculpa, gente. A medida de segurança em quaisquer modalidades, com atenção psicossocial, atenção à saúde integral, projetos de reintegração social, entre outros. Ainda continuando sobre a introdução, na cartilha é falado que o sistema jurídico, quando acontece que o
que o sistema jurídico extrapola suas funções, interferindo diretamente nas questões técnicas, éticas e políticas de outras áreas profissionais e do conhecimento ao distanciamento da prática profissional amparada nos códigos de legislações, na produção de conhecimento das políticas públicas e no compromisso com a sociedade mais justa e menos excludente. E foi exatamente isso que aconteceu, né? Meio que o Ministério Público interviu na prática do profissional. E aí a referida sentença se sustenta na defesa de uma suposta prática das ciências psicológicas, né, que é o saber sobre o exame criminológico, que vai ser falado mais à frente, que não pode ser considerado uma prática da psicologia, já que este termo está muito mais associado às ciências criminológicas, mais especificamente a uma determinada criminologia, segundo a cartilha, e não pertence ao universo da ciência psicológica. Esse foi um pouco da introdução, professora. Eles fizeram apenas um aparato pegando as coisas como a psicologia contribui nesse campo e quais foram as interferências que a própria psicologia sofreu dentro desse sistema. Eu vou dar continuidade aqui. Bom, continuando as considerações, vamos falar um pouco sobre alguns preceitos que o psicólogo deve tomar com base na elaboração de documentos psicológicos, né? Documentos de avaliações psicológicas. Seguem regulamentos como objetivo da avaliação, seu tempo de execução e elaboração, o cuidado com as condições físicas, psíquicas e estruturais para proceder com a técnica, a preservação do sigilo e da dignidade do avaliando. Esses regulamentos devem sempre ser respeitados para que a validade e a fidedignidade sejam garantidos no trabalho do psicólogo. Abaixo, alguns critérios de produção de documentos na avaliação psicológica, obedecendo os processos técnicos e científicos. Segundo a resolução número 007/2003, os resultados das avaliações devem considerar e analisar os condicionantes históricos e sociais e seus efeitos no psiquismo, com a finalidade de servirem como instrumentos para atuar não somente sobre o indivíduo, mas na modificação desses condicionantes que operam desde a formulação da demanda até a conclusão desses processos. Então, basicamente, aqui nas considerações, eles falaram muito sobre essas elaborações, para que elas sigam rigorosamente esses critérios dentro desse campo em que o psicólogo está atuando. Agora eu vou passar, acho que é a Letícia agora. Bom dia. Eu vou dar continuidade aqui no trabalho falando sobre o exame criminológico, algumas considerações, né? E vou abordar um pouco dos tópicos que tem aqui. O primeiro tópico diz que viola o princípio da legalidade, pois tal condição para a progressão do regime ou de livramento condicional não advém de lei, mas sim de um laudo. No caso, cada avaliador pode ter os seus parâmetros para considerar o condenado apto ao convívio social, sendo um instrumento de eternização das penas em nome da defesa da sociedade. E aqui, no caso, diz que o juiz sempre, excepcionalmente, depende do juiz que o exame criminológico poderá ou não ser exigido. O segundo tópico diz: substitui o paradigma da culpabilidade da periculosidade, o que em tese só se aplica aos submetidos a medidas de segurança. A constrição da liberdade dos plenamente capazes de entender o caráter ilícito dos seus atos deve ser vinculado ao tempo de pena, calculada conforme a reprovabilidade da conduta. A indeterminabilidade das restrições à liberdade com base no enquanto perdurar a periculosidade já permite
uso das medidas de segurança. Aí o outro tópico diz que está afeto ao direito penal de autor e não de fato, onde se pune mais gravemente o condenado pelo que ele é e não pelo que ele fez. Ou seja, se o réu se adequar aos requisitos objetivos e subjetivos de progressão do regime ou do livramento condicional, não há de se falar em tendência em cometer novos crimes, sob pena de se violar o princípio constitucional da isonomia na execução penal. Ou seja, os normais, entre aspas, teriam privilégios na execução penal. Outro tópico. Revela certa vergonha de julgar. Os juízes transferem o ofício de julgar aos técnicos morais ou juízes secundários e seus saberes científicos, o que viola o princípio da fundamentação das decisões e da infastabilidade do Poder Judiciário, pois o laudo ou documento produzido pelo psicólogo, decorrente de um trabalho no sistema prisional, deve ser um elemento de convencimento e não de decisão, sob pena de tornar o juiz autônomo e produzir decisões incontroláveis. Outro tópico, seus princípios recusam o fato de que o crime é um acontecimento, uma eventualidade, pois grande maioria dos atos de uma pessoa são lícitos e não criminosos. Os criminólogos que buscam as causas do delito atualmente concordam que converge para atuar o delitivo uma pluralidade dos fatos, ou seja, muitas vezes o crime é fruto do desespero ou de situações sociais extremas, né? E aqui, no pouquíssimo tempo de entrevista, geralmente 1 hora ou 2, às vezes não é possível conhecer a personalidade do condenado e não existem condições técnicas ou estruturais para fazer uma prógnose criminal sobre possíveis reincidências. Em seguida, diz que, mesmo que no exame criminológico fosse possível mapear a personalidade do indivíduo, não pode o direito atuar no sentido de modificar moralmente a pessoa e muito menos tratá-la de forma mais rígida se não tiver subjetivamente inserida nos parâmetros éticos da sociedade. Essa atuação viola o direito constitucional à intimidade, que diz que o Estado, né, ele não pode interferir nesse âmbito da personalidade do indivíduo. E o princípio da alteridade, que é o direito penal só pune o que se torna externo ao agente. No próximo tópico diz: fere o princípio do contraditório, pois o periciado, geralmente oriundo de classe social empobrecida e possuindo baixa escolaridade, não apresenta condições de contratar o exame através de um processo de contestação legítima pela contratação de assessor técnico que possa questionar a metodologia e o resultado do documento produzido. Além disso, o juiz geralmente considera a versão do perito oficial em detrimento à posição do assessor técnico. E o último tópico diz que viola a proteção contra a autocriminação, ou seja, o direito de qualquer ser humano não produzir prova contra si mesmo. É direito, né? Na seara penal, isso pode ocorrer tanto pelo direito a permanecer em silêncio durante o processo da avaliação, quanto pelo direito a mentir, que nos exames criminológicos sempre são interpretados contra o periciado. Muitas vezes determina a negação do direito dele. Então, para finalizar, cabe esclarecer que não há qualquer definição na área da psicologia do termo exame criminológico, como conceito ou atributo pertencente a essa ciência e profissão. Mas esse termo, como expressão indeterminada, até mesmo dentro da esfera jurídica, gera falsas expectativas quanto à possibilidade de um único recurso ser capaz de prever o comportamento futuro da pessoa presa, visto que o comportamento humano somente pode ser analisado ou avaliado a partir de um amplo e diversificado conjunto de determinantes e condicionantes históricos e sociais.
A sentença que suspende a resolução número 02/2021 se insurge especificamente contra o artigo 4º da referida resolução, que veda a elaboração... Oi? Inciso 1. Isso. Inciso 1 da referida resolução, que veda a elaboração de prognósticos criminológicos de reincidência, a aferição de periculosidade e o estabelecimento de nexo causal a partir do binônimo delito-delinquente. Na perícia psicológica, realiza no contexto da execução penal, utilizando-se de argumentos extremamente frágeis e simplistas para justificar a imposição jurídica perante a prática dos psicólogos que atuam no âmbito do sistema prisional. As meninas vão dar continuidade agora. Bom dia. Então, como a Letícia falou, foram utilizados alguns argumentos e eu trouxe aqui os que o autor utiliza. O primeiro seria alega que a referida vedação, dentre outras constantes na resolução e não previstas em lei, afronta o direito constitucional ao livre exercício profissional dos psicólogas, especialmente ou aqueles com especialização em psicologia jurídica. E aí o autor traz como forma de esclarecimento que o exercício profissional do psicólogo em geral, ele não se restringe à realização de exames criminológicos. E a psicologia, ela tende a ir muito mais além do que a simples elaboração desse prognóstico criminológico, né? E a aferição também de periculosidade, a partir desse binômio, né? Binômio, delito-delinquente. No segundo argumento, ele traz que a resolução violou o direito dos psicólogos ocupantes de cargos públicos nas estruturas do sistema prisional brasileiro de colaborar com a prestação jurisdicional. Então, os psicólogos que atuam nesse sistema prisional, eles realizam um trabalho de acolhimento e acompanhamento das pessoas presas. E os seus afazeres, por si, já colaboram com essa prestação jurisdicional. No terceiro argumento, ele traz que a resolução feriu o direito difuso da sociedade em geral à prevenção de crimes por meio da contribuição advinda dos estudos da psicologia jurídica. Então, o exame criminológico não faz previsão da reincidência e nem prevenção de práticas delituosas. E o estudo na área da psicologia jurídica não se restringe a esse tal exame. Esse exame criminológico é parte do processo inicial da execução de pena e somente assim deve ser considerado e utilizado. Quanto ao prognóstico criminológico de reincidência, o autor afirma categoricamente que não existe nas ciências psicológicas qualquer forma, meio ou instrumento que possibilite a execução desta prática. Aqui ele traz um pouco sobre a CTC, que é a Comissão Técnica de Classificação, que ela foi criada originalmente para a classificação das pessoas presas e do qual o psicólogo faz parte. Essa frase, ele traz aqui, e quando a aferição do nexo causal a partir do binômio delito-delinquente, qualquer aspecto psicológico deveria remeter a uma análise integral do comportamento humano e seus desdobramentos. Ou seja, nesse contexto, o delito precisa ser entendido como um conceito claro e individualizado.
O estabelecimento de nexos e a relação entre traços e comportamentos são elementos fundamentais para a prática na avaliação psicológica. Só um momento. Aqui ele traz o código de ética do profissional de psicologia. Traz 2 artigos e alguns tópicos desses artigos. O primeiro artigo, ele vem falar sobre os deveres fundamentais dos psicólogos e traz o tópico C, no caso. Prestar serviços psicológicos de qualidade em condições de trabalho dignas e apropriadas à natureza desses serviços, utilizando princípios, conhecimentos e técnicas reconhecidamente fundamentados na ciência psicológica, na ética e na legislação profissional. No segundo artigo, ele traz ao psicólogo é vedado, traz o tópico A, G e H. Praticar ou ser conivente com quaisquer atos que caracterizem negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão, emitir documentos sem fundamentação e qualidade tecnocientífica, interferir na validade e fidedignidade de instrumentos e técnicas psicológicas, adulterar seus resultados ou fazer declarações falsas. Então, de acordo com o Conselho Federal de Psicologia, não cabe aos psicólogos efetuarem qualquer tipo de parecer sobre a periculosidade das pessoas em cumprimento de pena privativa de liberdade e sua responsabilidade penal. Bom dia, dá para ouvir? Agora, como considerações finais, né, do capítulo, ele traz uma reflexão acerca desse exame criminológico, ressaltando, né, o que ele já vem falando durante todo o capítulo, que é uma prática que não condiz com a ciência, a psicologia, e que com essa prática ele vem, o psicólogo que exerce isso, ele está desconsiderando multifatores que podem levar uma pessoa ou não a cometer um crime. Aí, no final, ele traz algumas reflexões sobre o trabalho do psicólogo no âmbito prisional e falando que deve visar sempre novas formas de intervenção, considerando aspectos sociais, considerando os familiares, a subjetividade do sujeito e tudo mais. Também coloca como um princípio o compromisso em garantir o acesso da população carcerária às políticas públicas, que nós sabemos que é uma situação muito precária, principalmente no Brasil, que ele até coloca no capítulo que é o 3º país com maior população carcerária no mundo. Então, são muitas pessoas que estão ali e não conseguem ter acesso pleno a esses direitos, muitas vezes nem conhecem os seus direitos, né? Ele coloca também como outro papel importante do psicólogo assistência aos presos, aos egressos, que são aqueles que já saíram, tanto em regime semiaberto quanto os que já estão livres mesmo, e aos familiares também, que também sofrem com todo esse processo, né? E, por fim, ele diz que nós psicólogos em geral, e principalmente os que trabalham nessa área, temos que contribuir para a construção de uma cultura de defesa ampla dos direitos humanos, que é algo que o próprio Conselho já vem falando há bastante tempo, né? E que nós devemos sempre estar batendo na tecla, porque nós sabemos que ainda hoje é muito precária a situação. E é isso.
Muito obrigada, meninas. Muito boa a apresentação de vocês, né? Então, a gente vê aí a grande discussão, né? O nosso conselho veda, né, o exame criminológico, vem lá o judiciário, suspende o que o conselho havia decretado, e aí fica toda essa discussão, justamente porque nós, da classe da psicologia, entendemos que fazer o exame criminológico, ele fere o que diz os direitos humanos, fere o que diz lá o nosso Código de Ética Profissional, muito bem fundamentado aqui pela apresentação das meninas, que o nosso trabalho não é um trabalho para acusar ou culpar, e sim um trabalho que vise a promoção dos direitos das pessoas, né? Então, que o nosso trabalho seja um trabalho interventivo em auxílio a essa população, né, para que elas tenham ali garantido seus direitos, né, tenha ali o acesso, né, a uma assistência naquele período que elas estiverem presas, ou uma assistência no período que elas estiverem saindo, principalmente no momento de reintegração, onde elas têm muita dificuldade de reinserção no mercado de trabalho, né, e onde nós podemos atuar e estar auxiliando para que elas tenham uma nova possibilidade, para que elas possam ter uma nova possibilidade de vida, uma possibilidade de mudança e não sair novamente para o crime, né? Então, se a gente não tem essa perspectiva de que elas possam mudar e de que elas têm uma nova possibilidade, uma nova oportunidade, elas voltarão a viver conosco e fazendo as mesmas coisas, né? Então, que a gente possa refletir qual é o nosso papel efetivamente, né? Então, essa é a grande discussão. O direito quer que a gente fundamente que ele, por exemplo, ele vai voltar a cometer o crime, então ele não pode sair, né? Então, querem, na verdade, é muito jogo aí de responsabilidade, né? O psicólogo diz que vai voltar, mas aí fere os próprios direitos, né, institucionais que é garantido a cada um. Claro, direito de prova de sai, psicológico, nada mais é do que prova certa, mas que ela tem aí essa questão foi bem apresentada baseada uma parte aí teórica, sim. Ninguém vai estar bem, mas lá. Bom, então na quinta-feira a gente está com a comunidade, nosso seminário. Alguém tem alguma Oi, você tá me escutando, professora? Sim, agora sim, Marcelo. Ah, tá. Então, eu fiz uma anotação aqui sobre o que eu entendi do que foi passado, né? E eu queria falar breve, assim, que eu entendi que o psicólogo no campo jurídico deve atuar ligado às leis e de acordo com a ética profissional da nossa classe, que é aliada aos direitos humanos, promovendo direito e acesso ao preso, assistência social, psicológica, e para isso, o trabalho com uma equipe multiprofissional é fundamental, para que esse trabalho seja de qualidade. Perfeito, isso mesmo, Marcelo. Muito bem. Estou atenção direitinho, né? É exatamente isso, né? É o nosso papel, é o nosso fazer dentro do sistema judiciário, né? É um papel interventivo e não um papel acusativo, tá bom? Então tá bom, gente. Boa semana para vocês e a gente se encontra na quinta-feira. Beijo grande. Beijo, Tchau, professora. professora. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau.